Olá pessoal, boa noite. Meu nome é André Palmeiro, faço parte do grupo Nexus Digital e vou apresentar as propostas de solução para a problemática do Grupo Vargas. O Grupo Vargas é líder de atacado de materiais de construção desde 1963 no Rio de Janeiro e hoje ele enfrenta um desafio crítico. 40% dos pedidos falham de alguma forma, impactando clientes e o EBITDA, que caiu quase mais de 2%. E essa apresentação, então, ela mostra como a transformação digital resolverá esses gaps com tecnologia e cultura integradas. Quais são as dores do grupo hoje? Falta visão integrada, única, planilhas, manuais, ou seja, estão trabalhando ainda numa era não digital, e isso faz com que cada um fique olhando para o seu quadrado, né? Então forma-se silos entre os times que geram erros. Esses erros geram ineficiência logística. Pedidos ficam antecipados ou atrasados quando muda o pedido. Então se cria um estoque parado e isso reflete o NPS baixo. Custos, isso gera vários custos ocultos, né? A logística reversa para tratar cada item desses consome muito a margem dos lucros, né? E aumentam os custos operacionais que prejudicam a sustentabilidade do negócio. Quais são os pontos, então, de fricção? Hoje o cliente pede por WhatsApp, por e-mail, a informação vai para a planilha, há uma separação que depende da experiência do gerente, o cliente espera horas. Então, depender de uma pessoa, hoje não existe mais a cultura do herói, então a gente precisa se basear em processos e então falta transparência e eficiência. Esse é o resultado. A nossa proposta, então, é uma solução integrada, combinando automatização e integração, com um sistema que dá uma visão 360 para o pedido, de ponta a ponta, e que visa reduzir erros manuais e otimizar o estoque. A gente também tem que focar na capacitação da equipe. Treinamentos learning by doing ou on the job training são essenciais para que a gente consiga cobrir os gaps e estar atento aí às questões que são importantes para a gente poder fazer rodar o sistema e ter um melhoramento contínuo. O uso de KPIs, acompanhar o desempenho, promover melhorias ágeis, ou seja, estar sempre atento ao sistema com um acompanhamento via dashboard para que a gente consiga corrigir e rápido. E passar também muita segurança psicológica ao time. A inovação, a gente sabe, só acontece quando times se sentem seguros para experimentar e errar, ou seja, a gente precisa mudar a cultura da empresa. Para avaliar se isso seria possível, né, esses sistemas que a gente mencionou, a gente tem então um estudo de caso, onde a gente viu que os investimentos eles seriam da ordem do faturamento bruto do Grupo Vargas, então eles conseguem absorver e com isso a gente já até pensou quais seriam os indicadores que a gente teria e uma estimativa de retorno. Então, a gente tem condições de atingir um on-time in full no 90%, aumentar o NPS, o Net Promoter Score, em 15 pontos e recuperar a margem do EBITDA. E para isso, e com isso a gente ainda reduzir 20% dos custos operacionais. A estratégia, então, por trás disso, a gente tem aqui a nossa jornada com 5 direcionadores, né? A gente tem um roadmap da transformação digital, que nada mais é do que a estratégia dessa implementação. E para isso a gente precisa ter uma visão clara do que a gente quer, onde a gente quer chegar. E a gente quer operações seguras e inteligentes, de forma que elas consigam ser escalonáveis. O foco imediato são os indicadores OTIF e o NPS. Depois,
a maneira que a gente vai implementar é a experimentação, através de projetos piloto, com um MVP, um Minimum Value Product, para testar e validar os sistemas, o CRM, o ERP e o WMS. Com isso a gente vai ter um acompanhamento da jornada toda do pedido. Mas é muito importante a gente ter apoio, e com isso a gente precisa ter uma governança muito ativa, usando os pilares da transformação digital, pessoas, processos e habilidades, para a gente prospectar agentes da transformação digital, que eles, não só os líderes, mas esses agentes consigam permear as equipes e a gente consiga gerenciar e monitorar. Ou seja, a gente precisa de engajamento e participação. Para isso, a gente também precisa dar condições do time atender a demanda, desenvolver as habilidades necessárias com treinamento contínuo e capacitação alinhados às mudanças tecnológicas que a gente vai fazer. Dando uma noção prática, então a gente tem um cronograma que demora aí uns 3 meses para definir quais são os sistemas mesmo. Tem sistemas aí que são de prateleira, então não precisa inventar roda, definir os objetivos, né, sedimentar, consolidar esses objetivos e uma matriz de treinamento. Depois disso a gente leva aí mais uns 3 meses implantando o piloto numa filial e depois é aprovado em cerca de 3 a 6 meses para expansão para as demais filiais do grupo. Sempre acompanhando os processos, atualização de tecnologia, de repente são necessários outras ferramentas digitais. Mais adiante, primeiramente a gente está focando nos dois indicadores principais que a gente mapeou e acompanhar esses KPIs. Como é que vai ser o detalhamento, então, da nova jornada do pedido? A gente tem, então, o cliente solicita via um canal integrado, Omnichannel. Os sistemas priorizam a separação por capacidade versus prazo e sempre com transparência em tempo real para o cliente. A gente, então, impacta o cliente, além da eficiência, esperamos entregar menos espera, zero surpresas e aumentar a confiança com a redução de erros em 90%. Para concluir, a gente entende que a transformação digital é essencial, uma questão de sobrevivência pelas exigências dos clientes e temos que ter muita disciplina no roadmap para recuperar NPS e ajustar e evoluir constantemente, adaptando as mudanças e necessidades dos clientes. Errar, a gente sabe que vai errar, mas o que importa é a gente corrija rápido e de forma adequada. Muito obrigado.